Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional da Bíblia Todo o Ano Todo. Eu sou a Thalita Cunha e o tema do nosso devocional de hoje é Noé e o dilúvio. Os textos que nós iremos estudar para termos aí um entendimento a respeito desse tema, nós iremos percorrer aí do capítulo 6 do livro de Gênesis até o capítulo 9. E eu quero trazer para vocês pontos importantes que nós vamos aí, destrinchar no decorrer do nosso áudio. E esses pontos importantes aqui trazem alguns questionamentos, nós teremos a oportunidade de analisar profundamente o que as Escrituras está, de fato, querendo trazer aí como compreensão para nós, ok? Então, começando aqui no capítulo 6, é sinalizado para nós que há um aumento da humanidade, em termos populacional, as civilizações elas vão crescendo aí, os descendentes vão nascendo, Então há essa crescente populacional. E em paralelo a esse aumento de pessoas, também há um aumento da maldade do homem. O homem ele foi também cada vez mais, se depravando, se distanciando de Deus, se rebelando, contra Deus, andando por conta própria, se dando aí total liberdade para viver a vida como bem quer. E diante desse cenário, amados, o Senhor, ele vai precisar ter uma ação, E aí no capítulo 6 nos mostra que Deus, ele traz uma declaração de que seu espírito não agiria no homem para sempre, pois este é carnal. E aí ele determina um tempo de dias. E ele estabelece, então, 120 anos de vida para o homem. E um ponto aqui que nós precisamos entender, queridos, é que antes do dilúvio, os patriarcas, eles viviam em média cerca de 900 anos. E após o dilúvio, que isso vai ocorrer aqui logo no capítulo 7, essa mudança ambiental que ocorre em detrimento do dilúvio vai ocasionar também numa diminuição do tempo de vida do ser humano, cumprindo então o que Deus deu como declaração de vida para a humanidade, em detrimento aí de toda a maldade que ela se encontrava. Ainda no capítulo 6 tem um outro ponto muito importante, logo ali no versículo 6, que descreve o fato do Senhor ter se arrependido de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. E é sobre esse versículo, amados, que abre-se muitas discussões, pois no livro de Números, capítulo 23, o versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, que tipo de arrependimento, então, Deus está declarando aqui em Gênesis 6, versículo 6. Se lá em Números, fala que Deus não se arrepende. O que nós precisamos entender aqui, amados, é que o arrependimento humano que a Bíblia descreve, a palavra de Deus, ela se usa de pronúncias no hebraico e no grego que traz um significado para o tipo de arrependimento humano, e quando se é falado no arrependimento divino, o termo hebraico e grego muda-se, a pronúncia muda. Então a gente precisa se atentar a isso, As palavras do original, o significado que essas palavras de fato têm. Então, e se falando do arrependimento humano, o termo hebraico para esse arrependimento é shubá, ou metanoio no grego. E o significado dessas palavras é mudança de mente, e não a tristeza do pecado, mas sim uma mudança de mente, o voltar para trás, retornar para o caminho correto. Esse é o termo que essas palavras trazem como significado. Por outro lado, quando a Bíblia fala em relação ao arrependimento divino, o termo da palavra hebraico e grego ele muda, tá? Quando é para um arrependimento divino, a palavra hebraico é naham e no grego é metamelomai. Muda-se.
o significado vai mudar, o termo da palavra muda o seu significado. Tendo então agora como significado dor, tristeza e pesar. Ou seja, o texto de Gênesis 6:6, ele está afirmando que Deus sentiu uma profunda dor, um profundo pesar. E temos também que ter aqui em nossa mente, amados, que nós não temos como expressar em linguagem humana o real significado dos sentimentos de Deus, né? Como foi realmente aí essa dor divina. A gente não tem como a gente expressar o tamanho, a dimensão, como é a dor divina. Nós somos seres humanos, os nossos sentimentos, a palavra muitas vezes vai trazer um sentido de Deus, ela vai tentar assimilar com os nossos sentidos, né? Mas é muito distinto a maneira divina de Deus sentir e a maneira como nós sentimos, seres humanos. Por quê? Nós precisamos nos lembrar que nós temos uma natureza de pecado. Então nós sentimos dentro de uma realidade de pecado. Em Deus não há pecado, Ele é santo. Então o significado, o sentido da palavra nunca será o mesmo. Ainda que a Bíblia tenta trazer, né, um sentimento de Deus e correlacionar esse sentimento ao nosso sentimento. Por exemplo, a palavra ciúmes. A Bíblia fala que Deus sente ciúmes. O ciúmes, em termos bíblicos, humano, ele está atrelado à natureza pecaminosa. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 13, quando fala que no amor, o amor ele não arde em ciúmes, né? Como que se lá em 1 Coríntios descreve que no amor não deve haver os ciúmes, como que Deus, que é amor, porque a palavra de Deus nos revela isso, que Deus é amor, como que Deus sente ciúmes? Então, assim, tá se contradizendo? Não. Esse ciúmes de Deus, ele é diferente do nosso, porque no nosso há a natureza pecaminosa. No sentido de Deus, por ele ser divino e santo, não existe a natureza do pecado nele, no sentido de egoísmo, não é nesse sentido. Ciúmes de Deus é diferente do nosso em relação ao zelo, né, como um pai. Por exemplo, né, você que me ouve, que é pai ou que é mãe, né, é nesse sentido. Será que você admitiria que outra pessoa cuidasse do filho seu, né, como pai e mãe? Esse ciúmes é nesse sentido de cuidado, de zelo, né? Você não abre mão desse papel de pai e mãe na vida do teu filho. Deus não abre mão desse papel na nossa vida, né? Então é um assunto que ele não quer terceirizar, ele quer ser nosso pai, nosso cuidador, né? Então é nesse sentido. Tô explicando isso tudo para vocês, amados, porque a Bíblia ela vai ter isso, esse jogo de palavras, né? Que do hebraico para o grego, quando a gente traduz para o português, nem sempre o português vai chegar na totalidade do sentido da palavra em si. Então é importante a gente ter esse zelo, esse cuidado em estudar as escrituras dentro da sua originalidade. Apesar de nós, né, termos ali a língua portuguesa, mas a gente precisa ter esse esforço também de tentar traduzir, né, cada palavra, né, e seus contextos, para a gente não ficar aí dentro de uma confusão de pensamento e acreditando, né, nessas falácias de que a Bíblia se contradiz. Ela não se contradiz, em hipótese alguma. A falta da interpretação correta é que nos faz muitas vezes ficar aí nesse cenário aí duvidoso, se contradizendo. Continuando, então, ele determina um limite de tempo para o homem, e aí, diante também dessa ocasião, ele vai executar um juízo contra o homem criado. Um outro ponto aqui importante que se abre, pois o arrependimento divino, né, ele não traz uma mudança em seu ser, mas sim no modo dele tratar, né, o ser humano. Então, o arrependimento que Deus teve não trouxe uma mudança para ele, trouxe uma mudança no modo como ele ia agir, entende? Essa mudança mudou a ação dele.
Então ele tinha uma ação e ele passa a ter outra. E isso não tem nada a ver com ele, propriamente dizendo, né? Não é uma mudança do ser dele, mas sim da ação dele. Então, em Gênesis 6:17, a sentença ela vai ser pronunciada. Eis que vou trazer águas sobre a face da terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criação, toda criatura que tem fôlego de vida. Então, mesmo diante dessa pesada sentença, né, que Deus aqui trouxe, o enfoque da história ele vai ter uma mudança como um todo, né, em se tratando de um pequeno remanescente fiel que existia ali naquele momento, do qual Deus miraculosamente irá preservar essa pessoa do julgamento que ele irá trazer sobre a terra. E aí nós estamos falando da pessoa de Noé, a quem, né, a palavra de Deus descreve que Noé ele era um homem justo. É assim que a palavra se refere a ele. E essa justiça em relação às suas ações. As ações que ele tinha com relação aos outros homens o tornava ele justo. E ele também era um homem íntegro, uma pessoa sem defeito, inteiro e saudável. Noé tinha uma integridade, amados, de coração no seu relacionamento com Deus. E ele foi dos poucos homens que a Bíblia revela que andava com Deus. E esse andar com Deus, ele se assemelha aos passeios diários que Deus realizara com Adão lá no jardim antes da queda. Imagina um nível, né, de intimidade, de relacionamento que existia. Noé, então, ele se destaca em meio a essa depravação generalizada que estava a terra, como uma flor perfumada sobre um monte de esterco. E a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, pois em meio a toda essa perversidade que reinava, Noé, ele desfrutava da presença de Deus. Ele não se contaminou, ele não se deixou ser contaminado, ele se preservou em meio a tanta perversidade, tanta maldade, né, que havia no ser humano. E Deus advertiu então a Noé sobre o dilúvio, que seria iminente, né? Deus ele revela para ele e diz para que ele construa uma arca. E ele, amados, ele creu em Deus, ele obedeceu a palavra, seguindo aí as ordens que Deus foi lhe dando. Então Deus foi instruindo ele a respeito de como ele devia construir, porque imagina, naquele momento, amados, não existia barco, né? Não havia assim chuva, era algo assim que iria se criar e que nunca ninguém havia imaginado, né, existir. Então Deus ele começa a dar instrução, o grande arquiteto divino, Deus começa a instruir ele, né, em relação ao material que ele teria que usar, as medidas que ele, né, precisaria ter ali para a construção desse barco. Agora pensa comigo, amados, os contemporâneos daquele momento lá, daquela época, né? O que eles devem ter achado, né, de tudo isso? Eu acredito que Noé ele foi, assim, taxado como um louco, né? Aquilo tudo era uma grande piada ali para todos, né? E Noé passou longos anos da sua vida construindo a arca e alertando as pessoas sobre o juízo de Deus na terra. Assim, também como nós, querido, nós estamos também assim como Noé, hoje, né, alertando as pessoas sobre a iminente volta do Senhor Jesus, sobre o evento do arrebatamento que haverá na face da terra, a retirada dos filhos maduros, né, daqueles que já estão prontos para serem arrebatados, e o grande enfrentamento que a humanidade vai sofrer no período da grande tribulação. E sobre esse evento, amados, a palavra de Deus descreve como algo do qual nunca houve por toda a história da humanidade, né? É um evento único e fala que será terrível em grau, assim, como se nunca houve em nenhum outro tempo da história. Imagina, e olha que como humanidade nós já passamos por muitas coisas terríveis, mas esse período de 3 anos e meio da grande tribulação é algo terrível, que nunca existiu. Por que nunca existiu? Porque será um evento apocalíptico, né? Ele vai envolver uma batalha
né, de anjos, demônios, os filhos de Deus na terra, os filhos de Satanás, o próprio Satanás, né, e o Senhor Jesus. Então vai ser um evento que nunca houve em nenhum outro momento da história da humanidade. É um evento único. Por isso que as pessoas, elas não creem, né? Porque é algo inimaginável. Nunca ocorreu. E o mais importante aqui, amados, é que a extensão do dilúvio, Jesus ele nos trouxe essa extensão como um ensinamento para nós. Lá em Mateus 24:37, o Senhor Jesus diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, né, a descrição geral desses dias inclui desastres naturais, perseguição, falsos profetas, o ódio contra cristão, a traição, a deserção, a falta da lei, a falta do amor, a imoralidade, a apostasia, que é essa inversão da verdade pela mentira, o homem cada vez mais, né, egoístas e amantes de si mesmo. Agora para pensar se a gente não está nesse cenário. Se não é momento de nós realmente, né, nos posicionar em Deus e dar ouvidos à sua voz. Porque quando nós lemos o Evangelho, né, o Evangelho que está lá no Novo Testamento, ele fala, ele nos alerta sobre a necessidade do arrependimento, de nós nos voltarmos para Deus e de nós sermos transformados pela palavra dele. Nós precisamos fazer isso. Agora, se a gente não quer dar ouvidos a isso, provavelmente seremos pegos de surpresa, como também aconteceu no tempo de Noé. Eu creio que quando o dilúvio veio, pegou todo mundo de surpresa, né? Mas Noé, ele ouviu a Deus e ele obedeceu à instrução de Deus. E é por isso que Deus o preservou. Estimam-se que Noé levou aproximadamente 120 anos para construir a arca, né? Então, dentro desse tempo aí, imagina aí todo o deboche que ele deve ter sofrido, né? Sendo taxado como louco, possivelmente, eu penso. E após o final desta obra, né, da construção da arca, Deus dá uma ordem a Noé e a sua família para que entre na arca e os orienta a levar consigo, né, cada espécie de animal, macho e fêmea. E ele dá um prazo de 7 dias para que isso tudo aconteça. E findado aí os 7 dias, as portas da arca se fechariam e viria as águas do dilúvio. Aqui eu acho um outro ponto assim muito importante e maravilhoso ao meu ver, é que Noé ele não teve o trabalho de ir procurar cada animal de cada espécie para poder colocar dentro da arca, ou seja, uma simples ordem de Deus para a criação foi o suficiente para ela se colocar em total obediência à ordem de Deus. A própria criação, os animais, eles foram de maneira voluntária em direção à arca, conforme Deus havia ordenado a eles. Olha, os animais são mais obedientes a Deus do que o ser humano. Ali, Noé falando o tempo todo, alertando, e ninguém dando ouvido. Uma simples direção que Deus dá aos animais, uma palavra, uma ordem que Deus dá aos animais, eles já se submetem e obedecem. E eles foram em direção da arca e entraram. Noé só teve o trabalho de guardá-los, esperar que todos eles entrassem e guardá-los. Olha que maravilhoso isso, e um aprendizado para nós, né? Porque a natureza fala, ela mostra, ela dá sinais. Né? Os animais são os primeiros a sentir, porque eles sentem a vibração, né? Então eles são os primeiros a comunicar que há um evento diferente para acontecer. O dilúvio ele vai ter uma duração de 40 dias e 40 noites. Esse momento aqui que ocorre o dilúvio, Noé ele tem 600 anos de idade, né? Quando as águas inundaram a terra. E tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas e tudo o que havia na terra seca morreu, segundo a palavra de Deus, tá? As águas, elas predominaram sobre a terra por 150 dias e a duração total do dilúvio
foram aí de 365 dias, um ano solar, período total, né? Após esse momento do dilúvio, nós entramos aqui em Gênesis 9, o versículo 16. Nós vamos falar da eterna aliança misericordiosa de Deus para com a humanidade. E o versículo diz assim: toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Então aqui, amados, no devido tempo, as águas do dilúvio, elas retrocederam e todos os ocupantes ali da arca, né, pessoas e animais, se desembarcaram. A seguir, Noé, ele edifica um altar e oferece ofertas queimadas sobre ele, simbolizando a dedicação da sua nova vida a Deus. Antes do dilúvio, olhando para o futuro, Deus tinha dito a Noé: com você estabelecerei a minha aliança. Isso lá em Gênesis 6:18. E depois, em Gênesis 9, no versículo 8 ao 11, ele vai estabelecer novamente essa aliança, né? Depois do dilúvio, ele vai confirmar essa aliança. A aliança, amados, ela é uma palavra-chave na Bíblia, porque ela denota uma solene promessa de Deus, na qual ele toma uma iniciativa de imerecida misericórdia. A promessa da aliança de Deus, logo depois do dilúvio, tinha um lado afirmativo e também um outro lado negativo. A negação foi feita 5 vezes sucessivas. Deus disse para si mesmo: nunca mais. A essa promessa negativa, Deus acrescentou uma bênção afirmativa, na qual ele repetiu seu quadrúplo mandamento original: frutificar, multiplicar, encher a terra e dominá-la. Ele renovou também o seu compromisso com a criação. Além disso, prometeu que enquanto a terra existisse, o ciclo anual das estações, que é o tempo de semear, o tempo de colher, frio e calor, inverno e verão, e a sequência de dia e noite, nunca acabariam. Toda forma de vida depende, de alguma maneira, da regularidade desses ciclos, e sempre foi assim, mesmo antes de se saber que eles resultam dos movimentos da Terra em torno de si mesma e em torno do Sol. A Marinha Real inglesa confiava nisso de tal forma que certa vez enviou a seguinte orientação: a frota vai zarpar ao nascer do sol, e o sol nascerá às 5h52, né? 5 horas e 52 minutos. Deus se manteve fiel à sua aliança, a qual ele selou com o arco-íris. Essa passagem está lá em Gênesis 9, versículo 12 ao 17. E em contraste com o escuro cenário de um céu ameaçador, a luz e a beleza desses fenômenos, né, ele aparece unindo aí o céu e a terra. E de forma semelhante também, o apóstolo João viu o trono de Deus envolto por um arco-íris, pois ele governa o mundo com misericórdia. Essa passagem está lá em Apocalipse 4, versículo 3. E fechamos aqui, né, esse devocional desde ali do início do Gênesis, da criação, né, até esse momento do juízo. E tenho para mim, diante de todas essas histórias que nós lemos até agora, é que a obediência à palavra de Deus, a instrução dele, nos preserva. Essa é o ponto que eu acredito ser importante dessas histórias que nós lemos até aqui. A importância de nós darmos ouvido a Deus, a sua palavra, e sermos obedientes a ela. Isso nos preserva, né? Deus, ele é o Criador, ele está num lugar superior a nós, e nós estamos aqui vivendo essa realidade pelas infinitas misericórdias dele, porque ele nos mantém. Todo o fôlego de vida que temos emana dele. Então a ele, amados, o nosso coração, a ele a nossa vida, a ele a nossa dedicação, né? Nós não podemos olhar para as outras coisas. O nosso olhar principal precisa estar em Deus, na sua palavra. Precisamos ter o nosso coração inclinados, né, a nos dedicar a isso, a ser como Noé, né? Eu olho assim, quando a Bíblia fala
né? Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, homens que andaram com Deus. Queridos, eu quero essa realidade. É um privilégio você ser uma pessoa considerada alguém que anda com Deus, do qual a presença de Deus se faz. E isso tem impacto na nossa vida. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós queremos te render graças, Senhor, e exaltar a sua bondade e a sua fidelidade na nossa vida. Nós reconhecemos, Senhor, a tua palavra como a verdade e a colocamos como fundamento sobre nós. Queremos te agradecer pelas suas infinitas misericórdias, sem as quais nós não estaremos aqui neste momento, Pai, diante da tua presença. Senhor, obrigada, Pai, por cada ensinamento que o Senhor tem nos permitido acessar. Nos ajuda, Senhor, a ser desenvolvido, Pai, dentro da realidade da tua palavra, que o Senhor venha trazer para nós, Senhor, sabedoria e entendimento. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais para que a gente possa compreender, Pai, o real plano, o supremo plano do Senhor sobre a terra, sobre a humanidade, do qual inclui eu e esse meu irmão também. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, por mais um fôlego de vida, né? Acredito que se nós estamos aqui vivos, Pai, é porque ainda não finalizou o plano que o Senhor tem para cada um de nós. Então, Pai, confirme, né, que esse plano ele seja executado dentro, Pai, de todos os processos que são necessários para que ele assim se faça. Nós te damos total permissão para agir na nossa vida e que tudo seja feito, Pai, segundo a tua vontade. Essa oração que nós fazemos em nome do teu precioso Filho, Jesus Cristo, o qual vive e reina para todos sempre. Amém. Espero que esse devocional tenha alimentado a sua vida. Se você gostou, curta e compartilha. E nos vemos amanhã no nosso próximo devocional. Abraço.